Galera, eu sou a Luz Duarte, professora de História da Arte, e esse é o Baby Simon, e aqui vai um vídeo sobre leitura de imagem. E antes da gente começar a leitura de imagem, quero deixar aqui registrado, até coloquei cílios no filtro para isso, de que obras ditas históricas, elas são representações fictícias desses momentos, tá? A grande maioria nem são da mesma época e o artista nem estava naquele território, naquele momento. Então, como elas parecem fotografias e ilustram textos de livros de história, fica essa impressão, tá? Mas a gente tem que ficar bem atento a isso, como a Primeira Missa no Brasil, aquela obra também não nem foi da mesma época. Essa que a gente vai ver agora é a mesma situação, tá? Beijos. Vamos começar. Então, a obra de hoje da leitura é essa. Ela se chama Dança Tapuia, do Albert Eckhout, o holandês que veio para o Brasil no século XVI. Em 1637, ele viveu 7 anos aqui, conviveu com esses indígenas, que é um diferencial, né? Naquela época. Os pintores que retratavam povos nativos das Américas nem sequer tinham vindo para cá, ou conhecido algum, eles faziam segundo relatos. E aí Eckhout, além dessa convivência, ele quebra uma série de padrões europeus para a época. Então essa pintura ela não foi bem aceita nos grandes salões de artes da Europa, muito pela anatomia e perspectiva que ele usou aqui, que não são renascentistas, né? E também pela temática desses corpos nus, e muita coisa que a gente vai ver aqui, por exemplo, essa configuração, né, desse indígena que olha diretamente para a gente, que é o observador da obra, como isso é um sinal de força e também de autonomia desses povos, né? Aqui nós temos 8 indígenas dançando, enquanto 2 indígenas mulheres observam, né, com toda essa expressão, mão no rosto. E aí a gente entendendo esse contexto, né, desse europeu que retrata os povos nativos daqui com um olhar diferenciado, mas mesmo assim um olhar europeu, né, que a gente ainda vai problematizar essa questão. Ele vai trazer uma configuração aí, a gente fazendo uma análise estética e semiótica, né, aqui uma configuração linear dessas lanças, porque aqui a gente tem um ritual de guerra, né, tá representando isso. Essas lanças com essas linhas retas que se estendem a esses braços que vão para cima, né, como os braços vistos como lanças, né, a partir dessas linhas retas, se a gente olhar, todas erguidas, que é exaltando a questão da vigorosidade e da força física desses homens que eles vão usar na guerra. E uma outra questão importante para a gente analisar é a questão cromática. Então, como a gente viu em aula, o pigmento vermelho, ele não era fácil de ser encontrado na Europa nessa época, e ele era abundante no Brasil. Então, essas penas aqui que a gente vai ver vermelhas, essa vibração vermelha se estende a esses corpos desses indígenas, né? E também um pouco aqui no céu, no alto, muito pela simbologia do vermelho, claro, né? Uma questão passional, de sangue, de guerra, mas também pela essa importância econômica e histórica do pigmento. A gente pode também fazer essa leitura. Aqui embaixo a gente tem um tatu né, da zoologia, e que a gente pode também levar para uma questão semiótica de ser um tatu, um animal da terra, né, marcando a questão deles serem nativos desse solo. A gente tem aqui também árvores nativas, como o cajueiro, com esses 3 cajuzinhos. E é isso, gente. Para encerrar esse vídeo, esse olhar que eu quero que vocês tenham na prova discursiva, quando eu pedir análise e leitura de obra, eu quero que vocês primeiro analisem o contexto, né? Quem que é esse pintor, qual o olhar dele, e também a questão estética de olhar, né, estruturas lineares, cor, e buscar os sentidos que a própria obra já dá pra gente. Obrigada pelo tempo aqui que a gente passou juntos, e até a próxima aula. Beijos!